E para apresentar esse importantíssimo projeto de lei e debatermos o tema, temos como convidados o presidente da FRELOGE, senador Wellington Fagundes, que em alguns momentos estará conosco, o autor do projeto, o excelentíssimo deputado João Maia, também aqui conosco. É um prazer, uma satisfação, deputado, ter sua presença aqui. O deputado Arnaldo Jardim, um grande colaborador da FRELOGE, tem participado com muita relevância de muitos dos nossos eventos, e é uma satisfação enorme, deputado Arnaldo Jardim, tê-lo conosco novamente. O senhor sempre nos causa um grande ibope na TV FRELOGE quando o senhor participa, pelo conteúdo, pela importância das suas colocações. Temos também o diretor de Fomento e Desenvolvimento do Ministério da Infraestrutura, Rafael Magalhães Furtado. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, Rafael. O doutor Igor Nascimento, advogado bastante conhecido e conhece profundamente a matéria que vamos tratar aqui. E ainda o nosso diretor de Relações Institucionais da FRELOGE, diretor de Relações Institucionais, repito, deputado Edinho Beis, um dos nossos grandes líderes da FRELOGE, com uma participação extremamente relevante, grande conhecedor também da área de debêntures, como é também da infraestrutura. Deputado Edinho Beis, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. O senhor tem sido um dos grandes incentivadores desses debates nacionais. E, de cara, eu passo a palavra para o deputado Edinho Beis para fazer a apresentação em seu próprio nome, em nome do presidente da FRELOGE, senador Wellington Fagundes. Por favor, deputado Edinho Beis, com a palavra. Obrigado, Tiago, nosso vice-presidente, nosso executivo importante do IBL. Para quem ainda não sabe, o IBL é o Instituto Brasil Logística, que nos assessora tecnicamente com muita competência. Mas é um prazer nós estarmos hoje trocando ideias, participando desta reunião importante, com a presença do deputado João Maia, que ele é o autor do projeto de lei 2646 de 2020, foi de uma felicidade rara pela importância das debêntures, da captação, em função, nós estamos falando de recursos para investimento na infraestrutura. O deputado Arnaldo Jardim é nosso irmão, nosso amigo, sempre trabalhamos a quatro mãos, e quando nós falamos, Arnaldo, nas nossas reuniões, você é um dos deputados expoentes da Câmara dos Deputados, do Senado, com esta simpatia que é o deputado João Maia, né? Que nós conversamos constantemente lá na Câmara dos Deputados. Agradecer a todos aí já citados pelo Tiago, né, como o doutor Igor, também o Flávio Scheffer, o Rafael, além dos nossos colegas de trabalho, aí, a Marinês, a pessoa atuante, Mauro Barbosa, e a nossa equipe que coordena esse trabalho. Deputado Arnaldo, deputado João Maia, né? Atendemos o pedido de vocês, e para nós foi e continua sendo uma honra atender esse pedido, tem tudo a ver com o nosso trabalho. Lá na FPA também nós temos um trabalho junto com daí a importância. O senador Fagundes, nosso presidente, foi chamado para uma conversa, uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de lá mesmo ele vai entrar durante o evento. Devolvo ao Tiago. Sejam bem-vindos, um bom dia para todos nós, uma boa semana também. Vamos, sem mais delongas, vamos iniciar. Nós fizemos aqui uma estratégia, enfim, uma ordem de palavras de apresentação, e eu acho que é interessante começar pelo autor do projeto, né? O deputado João Maia, ele é o autor do PL 2646/2020, e vamos então iniciar com ele. Em seguida passamos para o nosso ilustre relator e depois para o Rafael Magalhães, para o Igor Nascimento. Por favor, deputado João Maia. Bom dia a todos, como diz Edinho, boa semana para todos. Com prazer, com alegria, com satisfação, estar nessa videoconferência, discutindo com pessoas qualificadas e comprometidas, quer dizer, com o desenvolvimento do Brasil, que passa necessariamente pelo desenvolvimento da infraestrutura. Eu vou relatar para ver o estado da arte desse projeto. Nós tivemos,
no ano de 19 ainda, ou 20, Arnaldo me corrija, mas era pré-pandemia, porque a gente fazia aí reuniões sem máscara, tá certo? E nós tivemos uma comissão especial na Câmara dos Deputados, que eu era o presidente e Arnaldo relator, que estudávamos parceria público-privada, um novo marco regulatório de concessões e debêntures incentivadas em infraestrutura, debêntures de infraestrutura. Esse projeto ele foi aprovado e nós abrimos uma longa negociação com o governo, porque a ideia, e essa ideia de hoje, pena que o Hélito tenha tido esse previsto, tá certo? O Hélito Fagundes, o senador, porque era fazer uma coisa combinada com o Senado, tá certo? Para que a gente pudesse levar direto a sanção e negociada previamente com o governo. No ano passado, ouvindo o setor privado, porque isso é uma característica minha, de Arnaldo, Arnaldo não é autor desse projeto, porque ele foi deixado de fora com o objetivo dele ser o relator. E deu certo, graças a Deus, que o presidente Arthur Lira nomeou ele relator do projeto. Mas ele trabalhou na elaboração desse projeto, que tem uma primeira característica. Eu sou o autor e tem 12 deputados de todos os outros partidos que são coautores do projeto. Isso é uma coisa assim, muito relevante. Como? Alô? Estamos ouvindo bem, deputado. Pode continuar. Tá. Então, deixe-me dizer o seguinte, o que nos move e em que pé nós estamos. Final do ano passado, no ano passado, tá certo ainda, se decidiu que a gente deveria apresentar o projeto de infraestrutura, tá certo? Que a Arnaldo vai detalhar, separada do marco legal das concessões e das parcerias público-privadas. Porque nós temos uma grande preocupação em cima de números, e daí esse projeto, ele é absolutamente, do nosso ponto de vista, crucial para o Brasil, porque a gente verifica que a participação da infraestrutura, que é um indicador mundial no PIB do Brasil, ele vem caindo. E não é que está caindo porque o PIB está crescendo. O nosso PIB de hoje, a gente vai terminou 20, tá certo? Com o PIB nominal menor do que o de 13. Todos vocês são do ramo e sabem, tá certo? Em 14 a gente cresceu 0,5%, 15 e 16 foi uma tragédia, o PIB caiu quase 7%, 6,5%, entre 6,5% e 7%. Depois a gente veio por várias razões, crescendo 1,1, de maneira que a infraestrutura, quer dizer, ela caiu na participação do PIB, de um PIB acanhado, muito acanhado. Nós perdemos o bonde do que sempre moveu o Brasil, que eram taxas de crescimento, vamos dizer, significativas. Eu vou dar os números que estão aí, que a gente tem, quer dizer, a participação da infraestrutura no PIB brasileiro, ela está em 36%, tá certo? Isso nós estamos com o número de dizer, com os números atualizados, tá vendo? Se a gente comparar com o BRICS, Índia é 58%, quer dizer, a China é 76% e a África do Sul é 87%. Nós estamos falando que a participação da infraestrutura no PIB brasileiro, o estoque de infraestrutura, é 36%. Evidentemente, quer dizer, que isso cria uma questão muito grave para o desenvolvimento do Brasil. Nós sabemos que as empresas brasileiras são produtivas. Nós sabemos que o agronegócio brasileiro é produtivo. O problema da gente é que nós temos questões importantíssimas, quer dizer, que quando você sai da fábrica ou sai da fazenda, quer dizer, você encontra uma infraestrutura extremamente precária. E é precária fisicamente e precisa melhorar muito, entendeu? Na questão regulatória, porque tem uma burocracia, entendeu? Para se produzir, para se pagar tributo no Brasil, que é quase... as empresas têm um centro de custo para conseguir pagar impostos. Você imagine que coisa mais estranha do mundo. Então, a ideia básica, tá certo? É que esse projeto,
que é um projeto que dá um incentivo fiscal. E aí nós não estamos falando, porque a gente é obrigado a tratar, quer dizer, nós não estamos falando de renúncia fiscal, não se aplica, porque é uma debêntures que a gente dá um incentivo para quem emite, com a seguinte característica: para projetos novos de infraestrutura, quer dizer, e para ampliação de projetos existentes. Então, quem faz o projeto, a empresa que vai realizar o projeto, emite a debênture, ela tem o incentivo fiscal, e o objetivo é que ela repasse para o tomador e, portanto, possa angariar recursos de fundos internacionais e nacionais para que se tenha investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura aumenta a competitividade do país, gera emprego, gera renda e gera impostos. Eu sempre disse isso quando conversei com o ministro Paulo Guedes: olha, a gente só renuncia o que a gente não tem. O que a gente tem, a gente não pode renunciar o que a gente não tem. Na verdade, esse projeto, se aprovado, e se Deus quiser vai ser, ele é um gerador não só de emprego e renda, como de receita para o governo. Não é uma questão do governo abrir mão de uma receita que ele existe, que às vezes é necessário, nós defendemos. Nesse caso, não. Nós estamos falando de projetos novos e ampliação de projetos existentes. Eu tive uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele disse o seguinte: acerte com o Arnaldo, que eu já decidi que ele será o relator. Quando vocês estiverem com o relatório pronto, a gente bota em votação. Arnaldo disse: João, nós precisamos conversar com o governo, mais uma vez, conversar com os setores produtivos, conversar com o Senado, tá certo? Para que a gente tenha um relatório que possa ser aprovado na Câmara, no Senado e sancionado. Vire lei, se transforme numa coisa efetiva para o Brasil. Então, essa videoconferência faz parte desse processo, que é muito parecido com o Arnaldo. Arnaldo só realiza as coisas conversando com quem vai ser o beneficiário, é o povo brasileiro, é o Brasil, mas com aqueles que vão ser os executores. Então, o projeto, para os senhores terem uma ideia, Flávio, que é uma coisa assim inédita, ele foi aprovado, a unanimidade, a urgência dele na Câmara, em 2 minutos. Todos os partidos votaram pela urgência desse projeto. Em 2 minutos, ele foi colocado em votação e foi aprovado. E, portanto, nós estamos esperando, quer dizer, o relatório. Arnaldo teve no governo a semana passada, eu não consegui acompanhá-lo. Eu vinha negociando também junto com ele, às vezes separadamente, mas sempre nos mantendo informados. Ele teve no governo, mandou, inclusive, o último relatório. Nós combinamos com o presidente que amanhã tem uma reunião no Colégio dos Líderes, do Colégio de Líderes, que decide a pauta de votação. Arnaldo vai fazer uma apresentação do projeto amanhã, tá certo? Para a gente definir com os líderes, com o presidente, a data que ele vai à votação. E eu também tive a felicidade de que o partido, meu partido, o PL, me nomeasse líder nessa reunião, tá certo? Para discutir, que vai discutir o projeto de debêntures de infraestrutura. Então é isso. Esse projeto, do meu ponto de vista, ele é crucial para o Brasil. O governo tem feito das tripas coração. Eu estou falando o seguinte: o Ministério de Infraestrutura, Tarcísio, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério das Comunicações tentando levar a internet, tá certo? Mas a gente sabe que a capacidade de investimento do governo federal, dos estaduais, dos municipais, é muito pequena. E se a gente não atrair o investimento privado para a infraestrutura brasileira, nós vamos ficar um país cada vez menos competitivo no cenário internacional. Essas minhas observações iniciais. Obrigado, deputado João Maia, pela brilhante exposição, pela relevância do tema. O senador Wellington Fagundes, presidente da Frenlog, ele daqui a pouquinho estará conosco e, como pontuou o deputado João Maia, é muito importante realmente essa articulação já com o Senado Federal, para onde o
o projeto de lei seguirá, né? Então, daqui a pouco, o presidente da FRENLOG estará conosco. Eu passaria, então, a palavra nesse momento para o nosso ilustre amigo, deputado Arnaldo Jardim, para as suas considerações. Eu não sei se o deputado quer fazer alguma apresentação. Se quiser, a gente... Não, eu vou só falar, Tiago. Tá bom, deputado. Tá? Okay. Bem, cumprimentá-lo, Tiago. Você que dirige o IBL, tão importante, que ajuda na coordenação da FRENLOG, uma alegria. Quero agradecer os nossos debatedores que nós teremos. O doutor Igor Nascimento de Souza é um espetacular jurista, nos ajudou muito nessas reflexões. Quero saudar o Rafael Magalhães, que representa o MINFRA, o nosso ministro Tarcísio, que tem sido um grande parceiro nosso nessa elaboração. Dar um abraço fraternal ao Edinho Bess, que contagia todos nós com sua história, seu compromisso. E dizer, vocês sabem que eu não sou bom de cantar, porque senão eu ia convidar o João Maia para fazermos uma dupla. Arnaldo Jardim, João Maia, Arnaldo Jardim. A nossa integração é total, nossos valores são os mesmos, preocupação com o país, comportamento e compromisso com a ética, seriedade, enfim, aquilo que faz com que vocês reservem um tempo para estar aqui conosco, um gesto de carinho a nós e carinho àquilo que nós estamos defendendo. O deputado João Maia disse que eu não sou um dos autores, porque eu me reservei para a função de relator, é verdade, foi combinado com ele, e o João Maia não é relator, porque ele não pode ser autor, o autor não pode ser relator, mas ele está exercendo, junto comigo, toda a função da relatoria, tá certo? Então, nós estamos fazendo isso muito irmanados. Ele mencionou que os 12 outros deputados, com ele, subscreveram o projeto. Eu vou frisar isso, já dito por ele, sobre o seguinte aspecto. O que isso garante, minha gente? E é uma visão, não é por acaso, não é um acidente. Por que vocês não botaram, então, 200 deputados? Nós escolhemos, dentro da comissão que tinha estudado conosco, o novo marco regulatório de concessões e PPPs, e pegamos pessoas de todo o espectro político. Tem mais à esquerda, tem mais conservador. Tem gente que é base de apoio do governo, tem gente que não é da base de apoio do governo, porque nós queremos que essa legislação não seja do governo, da conjuntura só, seja algo de Estado, perene, permanente, induzindo o crescimento que tão bem localizou o nosso querido João, dando detalhes sobre o desafio da infraestrutura, e vocês todos que estão aqui. Eu estou identificando engenheiros, eu estou identificando administradores, eu estou vendo várias entidades representadas aqui, todos sobre aí o chapéu da FRENLOG, como vocês falam, eu falo log, FRENLOG, tá certo? E daqui a pouco vai estar conosco o Wellington, que nós queremos, no dia em que eu fui a ele, em nome do João Maia, para combinar esse encontro, ele, na minha frente, ligou ao presidente do Senado e reivindicou a relatoria desse projeto quando ele chegar ao Senado. E nós desejamos que isso se concretize, porque essa sintonia já existente vai fazer com que possa ser mais célere no Senado, se possível, já ir direto, se tiver algum aperfeiçoamento, nós voltarmos, mas estarmos no mesmo trilho, tá certo? Estarmos no mesmo ritmo aí. O João Maia explicou a base do projeto, vocês já estudaram, mas eu vou frisar 3 pontos aí. E o paralelo que eu faço é entre as debêntures de infraestrutura, que o projeto propõe instituir, ele aperfeiçoa as debêntures incentivadas que já existem, e essa é a finalidade do projeto. Cria, portanto, uma nova modalidade de debênture e aperfeiçoa o Instituto da Debênture Incentivada. Debêntures incentivadas que estão crescendo muito. Em 2019, o BNDES aportou na infraestrutura 25 bilhões, tá certo? Um número grande, mas insuficiente. E as debêntures responderam, em 2019, por 34 bilhões. Este ano, de janeiro a maio, já rodou pelas debêntures incentivadas 14 bilhões, a estimativa é que chega a 40 até o final do ano. E debênture de infraestrutura, minha gente, vai ser muito mais.
Arnaldo, por que você afirma isso? Primeiro, porque vamos comparar. Quem emite debêntures incentivadas? A SPE, tá certo? Ali aonde vai ter a ampliação. Quem poderá emitir debêntures de infraestrutura? A SPE mais o controlador direto e indireto. Então, já amplia muito aí as oportunidades. Segundo, debêntures incentivadas. Quem compra? Quem compra são investidores individuais, que se somam até em fundos, mas investidores individuais. Quem poderá comprar debêntures de infraestrutura? Fundos institucionais. Outro bolso, outro poder, outra capacidade de aportar recursos. Muda muito, tá certo? O cenário. Terceiro aspecto importante, tá certo? Nós estamos criando condições com as debêntures de infraestrutura, estamos ainda negociando isso com o governo, mas que os projetos, e hoje são quase todos, que têm essa exigência de sustentabilidade, green bonds, tenham algum diferencial. O governo, no Dia Mundial do Meio Ambiente do ano passado, 2020, baixou um decreto. Vocês acompanharam isso, dando condições para que projetos com a pegada ESG, sustentabilidade, tenham uma tramitação diferenciada. E nós queremos que essa marca também esteja nas debêntures de infraestrutura. Quando nós, eu, João Maia, começamos e conversamos com muitas entidades, muitos dos senhores que aqui estão, nós sentimos que havia um problema que era com relação ao prazo para realizar os investimentos. Se capta o recurso com a debênture incentivada, e vai valer o mesmo para infraestrutura, e você tem até 2 anos para aplicar 65%, depois 3 anos para completar 80%, e alguns projetos não estavam conseguindo ter celeridade para isso, por questões de ambientais, em algum caso, fornecimento de equipamentos. Nós estamos propondo ampliar essa questão, tá certo? Ampliar os prazos para realização. Objeções e nossa negociação com o governo como está. Avançou muito. O João Maia conduziu esse diálogo, foi muito bem sucedido. Eu com ele estive também, estou dando sequência, estamos juntos fazendo isso. O governo deseja restringir muito os fundos que possam adquirir, com a preocupação de que se tenha duplo benefício fiscal. Nós estamos mostrando ao governo que nós não queremos duplo benefício. Então, nós estamos propondo institutos de controle para que isso de duplo benefício não ocorra. Mas nós não queremos que o governo seja tão restritivo, porque tememos, por exemplo, quando ele diz que qualquer fundo que tenha qualquer tipo de benefício não pode adquirir debênture, por exemplo, acabe tirando fundos de pensão, que operam PGBL, VGBL, coisas assim. Então, nós estamos negociando isso com o governo de uma forma precisa. O prazo maior, que as entidades todas reivindicam, que está no projeto, o governo diz, mas tem gente que realmente se atrasa. E aí desenquadra debênture, dá uma confusão danada, tem uma pendência jurídica grande em torno disso. Tá? Então, nós falamos, por isso nós queremos ampliar. Aí nos dizem, puxa vida, mas tem gente que vai pegar esse dinheiro, botar debaixo do braço, ficar aplicando no mercado financeiro e vai usar esse prazo para depois fazer o investimento. Primeiro, nós não acreditamos nisso. Pode ser que um ou outro tenha um comportamento que seria distorsivo, tá certo? Então, nós estamos propondo medidas como segregação de contas, algumas coisas para evitar isso, mas sabemos que a necessidade de maior prazo é importante, é uma reivindicação que veio de várias entidades que conosco dialogaram. Eu paro por aqui, porque são pontos específicos. Devo mencionar mais uma última questão só. No projeto, nós pegamos aquelas que foram descritas na lei, tá certo? A 12431, que instituiu a debêntures, relaciona lá um conjunto de setores. Nós relacionamos aquele e acrescemos outros. E alguns deputados
nos lembram, olha, ficou tal. Outro dia me ligou o ministro Bento, um ministro que tem o maior respeito meu, dialoga muito com o João Maia também. Arnaldo, não está mineração, pô. Precisa incluir mineração. Então, tá certo? Um caminho que é detalhar um pouco mais os setores, ou há outro caminho que é estabelecer regras um pouco gerais, condicionantes, e facultar ao governo, com prazo e com momento determinado, que ele, de tempos em tempos, divulgue a relação dos setores prioritários. Nós estamos, eu, João Maia, estamos pensando sobre uma formulação, mas submetemos aos senhores, pedindo também sugestões nesse sentido. O João Maia disse, para terminar, amanhã nós iremos aos líderes apresentar o projeto. A nossa ideia é publicar o parecer amanhã, então nós estamos aí na boca do gol, tá certo? E faremos gol com a ajuda de vocês, com a manifestação da Freilog, de apoio ao projeto. Se isso pudesse se fazer chegar ao presidente Lira, aos líderes partidários, vai nos ajudar muito, né, João? Pedir que as entidades que aqui estão se manifestem a favor do projeto e tal, porque nosso desejo, o Brasil tem pressa para retomar o crescimento, o nosso desejo é tentar votá-lo, vamos votá-lo, tá certo? Nessa semana ou na semana próxima, antes do recesso de julho, que deve se iniciar no dia 17 desse mês. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Algum comentário, deputado João Maia? Não, eu acho que Arnaldo fez uma colocação muito precisa. Ele é um projeto extremamente trabalhado, que se negociou com Receita Federal, com o governo, mas principalmente com os setores produtivos. Nós ouvimos a Ambima, a Abdib, tá certo? Estamos conversando hoje com vocês, tá certo? Com a Freilog, tá certo? Com o IBL, que é muito importante. E por quê? Porque a gente quer fazer um projeto. Eu tive uma discussão ótima, né? Porque o pessoal disse: você vai definir isso na Receita? Aí eu disse assim: quando a gente deixa, eu conversando com o Arnaldo, quando a gente define a Receita, ainda às vezes é problemático, imagine se a gente deixar um papel em branco para a Receita, aí não vai funcionar mesmo. Então, ele é um projeto que tem a assessoria legislativa da Câmara, competente que trabalhou com afinco, quer dizer, ele está um projeto produto de muito trabalho, como diz Arnaldo, com uma intenção muito objetiva. Quer dizer, nós precisamos de investimento em infraestrutura para retomar o crescimento sustentado do Brasil, tá certo? E essa solução que ele deu, que ele disse o seguinte: a gente acha que nós estamos vivendo um mundo em grandes transformações. Então, dizer o que é prioritário, uma lei é uma lei, essa lei a gente quer ela para 10 anos, 15 anos, tá certo? Talvez daqui a 10 anos a gente tenha que fazer outra lei, tá certo? Mas nós não é uma lei para agora. Então, nesse mundo de quarta revolução industrial, o que a gente está dizendo é o seguinte: dentro de determinados critérios, o governo tem uma data, vamos dizer assim, até 31 de janeiro, que ele define, entendeu, quais são os setores prioritários para emissão de debêntures de infraestrutura no próximo ano, nos próximos 2 anos. É isso. Eu acho que Arnaldo foi muito preciso e eu também estou muito otimista de que a gente vota essa semana, viu, Arnaldo? Ô, Tiago. Excelente. Sim, deputado. Por favor. Só me dar uns minutinhos. É o seguinte, conversei com o deputado Arnaldo e liguei para o deputado João Maia. João Matos é um colega nosso aqui de Santa Catarina. O João Maia, e deixei gravado, né? Os telefones estavam desligados e eu soube que você estava no interior aí do estado. Mas conversei com o deputado Arnaldo Jardim, é um assunto importantíssimo, e o próprio Arnaldo vai analisar e também eu senti simpatia, que é um pedido também do senador Roberto Fagundes, nós que analisamos, de uma emenda para ampliar para a área urbana, né? Como, por exemplo, saneamento básico. Nós estamos criando uma Câmara Temática de Saneamento Básico, porque faz parte da infraestrutura no todo. Nós temos aí mais de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto, né? Nós temos tratado e tal, e não temos
temos 35 milhões de brasileiros, em média, que não têm água tratada. Né? Então, é muito importante estender esse investimento. Eu já encaminhei para o Arnaldo e também para pedir para o deputado João Maia analisar com carinho e também para o Lindomar, que é o assessor do deputado Arnaldo Jardim. Só para, se vocês puderem dar uma atenção, é um tema muito importante, porque nós estamos discutindo isso também na Freilog aqui no IBL. Era esta a sugestão, Tiago. Muito bem, deputado Edinho. Excelente sugestão. Vamos adotá-la, né? Eu acho que é bastante relevante a sua colocação. Nós queríamos ouvir agora o doutor Igor Nascimento, advogado da Madrona Advogados, profundo conhecedor da matéria, como já apontou o deputado Arnaldo Jardim, e gostaríamos de ouvir suas contribuições. Por gentileza, doutor Igor. Queria também, antes, doutor Igor, registrar a presença aqui do diretor de fomento do Ministério da Infraestrutura, né? Fomento e Desenvolvimento, o Rafael Magalhães Furtado. Ô, Rafael, muito bom você estar aqui conosco, uma satisfação enorme. Você que tanto tem contribuído para as ações da infraestrutura, tanto tem contribuído com a FENLOG. Um bom dia para você. Vocês dar uma palavra inicial, em seguida o Igor fala. Olá, bom dia. Eu queria dar uns parabéns aí pelo trabalho de vocês, a iniciativa também de discutir um assunto esse, tão importante, e estou aqui à disposição. Muito bem. Depois o Rafael dará algumas palavras com maior profundidade, e nesse momento eu peço que o Igor possa falar. Bom dia, Tiago. Bom dia, deputado Edinho. Obrigado pelo convite. Bom dia, deputado João Maia, deputado Arnaldo, grandes criadores, mentores intelectuais aí dessa lei. Eu acho que todos já falaram, de alguma forma, os pontos mais relevantes do projeto de lei. O que eu queria acrescentar aqui, em termos de considerações, é que essa é uma lei muito moderna, né? Acho que o Brasil, esse título que está sendo criado, acho que isso é muito importante frisar, é um título novo. Apesar do nome ser debenture, né? Ele tem características muito diferentes de todas as debentures que estão aí no mercado. E foi trazido muito estudo, Brasil, lá fora, para que pudesse acessar o grande bolso do investidor institucional. As debêntures incentivadas, como disse bem o deputado Arnaldo hoje, que aí existem, elas são um sucesso, elas direcionam os recursos para investimento em infraestrutura, mas é pouco dinheiro, porque é o dinheiro do investidor privado, da pessoa física, que vai lá, faz uma reserva, coloca esse dinheiro numa aplicação lá no banco e vai usufruindo disso. Foi muito importante e é muito importante para o setor de infraestrutura até hoje. Mas o grande bolso do investidor institucional, com essas debêntures que estão aí, eles não foi atingido ainda. E esse projeto almeja isso. É trazer os grandes endowments, né, de universidades americanas, europeias, japonesas, do mundo, chinesas, do mundo inteiro. É trazer os grandes fundos de pensão, os grandes fundos de investimento institucionais, enfim, é canalizar o dinheiro desses investidores dentro de um ambiente seguro e com governança, que eu acho que isso que é muito importante, que traz esse título, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Então, assim, uma vez aprovado esse projeto, as possibilidades elas são enormes de uma grande atração de volumes de investimento. Uma coisa que é importante frisar, né? Eu já falei aqui, mas é importante, é um título novo. Então, quando a gente fala de incentivo fiscal, existe um incentivo, sim, para viabilizar a atração desse investidor. É um incentivo de algo que não existe até hoje. Não é que a gente está tirando a arrecadação. Está se criando um título novo para poder atrair mais investimentos sem que isso prejudique a arrecadação federal. Então, isso é muito importante também de ser dito, porque hoje não existe dinheiro para esse. Uma outra questão também que eu acho que o deputado Arnaldo já colocou, serem emitidas tanto pela SPE, que vai fazer o investimento, como também para as controladoras, isso traz muita liquidez para o mercado e garantias para esses títulos, porque a controladora, via de regra, ela tem maior capacidade de dar garantia para os investidores do que a SPE específica. Outra importante norma que existe nessa regra que existe nessa norma, se for aprovada, é a possibilidade de emissão de títulos no exterior, espelho dessas debêntures, o que traria para o investidor estrangeiro
a possibilidade dele trazer o dinheiro para o Brasil, mas está garantido pelas regras de direito internacional. Igor, Igor, oi. Me permita uma breve interrupção, você claro. volta a falar, mas eu queria registrar a presença do presidente da Frenlog, senador Wellington Fagundes, para dar o bom dia inicial dele. Bom dia, senador. Bom dia a todos aí, ao nosso companheiro deputado João Maia, competentíssimo João Maia, também Arnaldo Jardim, em nome deles eu cumprimento a todos aí, o seu Walter da CNT. Eu estava agora numa reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, inclusive abordei sobre o projeto também, e com certeza aqui no Senado também haveremos de dar a celeridade ao projeto. E, inclusive, eu pedi também a relatoria aqui no Senado, tão logo venha da Câmara. Então, essa contribuição, sei que vocês já estão bastante adiantados ainda, mas vou continuar aqui até o final, ok? Ok, senador. Alguma palavra, deputado João Maia, deputado Arnaldo Jardim? Dar as boas-vindas à teleconferência ao senador Wellington, e com a convicção profunda de quem o conhece, de que esse projeto ele será tratado com a seriedade, com o comprometimento que o Brasil merece. Parabéns, Wellington, viu? E o povo brasileiro, o povo de Mato Grosso, agradece a sua participação. Deputado Arnaldo Jardim. O João Maia falou por nós. O entusiasmo desse encontro está indo muito bem, viu, Wellington? De muita qualidade aqui o debate. Nós estamos ouvindo agora o doutor Igor, do escritório, que nos ajudou muito na formulação. Vai falar, inclusive, em seguida, o Rafael do Minfra. Apresentamos, muito concorrido aqui. Tudo isso vai te ajudar a fazer um bom trabalho na relatoria, no qual nós antecipadamente queremos e torcemos e confiamos, viu? Ok. Um grande abraço, Arnaldo. Temos conosco também, senador Wellington Fagundes, doutor Rafael Magalhães Furtado, que é o diretor de Fomento e Desenvolvimento do Ministério da Infraestrutura, que prontamente abriu mão de algumas de suas atribuições para estar aqui conosco. Uma palavra, Rafael, para o senador? O senador deixa de ser um parceiro, assim como os deputados que estão aqui conosco, né? Então, sempre é uma oportunidade de dialogar. Só tô indo deixar meu carro ali na oficina e já volto para a reuniãozinha. Tem sido... Acho que tem um áudio entrando aí. Bom, mas o diálogo com o senador, o diálogo com a Câmara, os deputados também, com o deputado Arnaldo Jardim, João Maia, enfim, tem vários parlamentares que estão à frente desse tipo de assunto relacionado ao financiamento da infraestrutura e, sem dúvida, são importantes para a construção dessa solução. Igor Nascimento, pode retornar às suas palavras, por favor. Ótimo, obrigado, Tiago. Obrigado, senador Wellington. E torcemos para que o senhor fique aí com a relatoria. Bom, enfim, eu acho que eu coloquei aqui as questões principais, mais uma outra questão importante, né? Eu não sei como ficará a questão da definição dos setores estratégicos, se isso vai ser o governo quem definirá, ou se vai estar taxativo na norma, mas isso não é relevante, porque, como bem disse o deputado Arnaldo, é justo projeto de Estado que o governo ele possa definir o que é prioridade para ele naquele momento, né, em termos de canalização de recursos que são atraídos. Então, se ficar nos termos o que pede o governo, que ele faça essa definição, o que tem de mais relevante na norma é que, uma vez definido, a aprovação é imediata, não vai depender daquela questão de ficar tendo que ter uma interlocução com cada ministério, e às vezes isso faz com que a burocracia de cada ministério, né, e a gente sabe que as coisas são assim mesmo, demore muito para conseguir entre a captação do recurso e a destinação dele para o investimento de infraestrutura. Então, uma vez definido por um decreto presidencial quais são os setores que o governo, o Estado, quer investir, quer que seja canalizados os recursos, a aprovação imediata, isso facilita muito a vida do investidor e também muito a vida daquele que vai precisar daquele recurso, que acelera o processo de utilização, a possibilidade de utilização do recurso. Então, também aí a lei inova e traz uma questão que é muito importante quando você olha sob a ótica tanto do investidor como sob a ótica daquele que é o tomador dos recursos. Eu vi casos aqui na minha prática de advocacia, né, que às vezes
por causa da necessidade da aprovação prévia ministerial, se demora um ano e meio para se conseguir trazer aquele recurso, né? Coisa que o dinheiro está pronto, está destinado, mas um ano e meio para poder investir no projeto, porque tem a necessidade de aprovação prévia. Do jeito que está na norma, a aprovação seria automática e o dinheiro poderia vir imediatamente. Então, isso também é um grande avanço normativo que está nesse PL, e eu espero que seja aprovada. Tudo foi muito bem pensado, muito bem discutido, e a gente está muito feliz com o resultado do setor todo, financeiro, e também o setor de infraestrutura. Está muito feliz com o resultado que foi apresentado até o momento, e parabenizo mais uma vez os deputados João Maia e Arnaldo Jardim pelo trabalho excelente que eles fizeram, e vem fazendo também outros temas, mas esse tema aqui realmente é algo muito relevante para o país. Muito obrigado, doutor Igor Nascimento, pelas suas palavras. Eu não sei se nossos ilustres deputados, autor e relator, queriam fazer algum comentário, ou se a gente pede para o Rafael dizer algumas palavras, como diretor de fomento e desenvolvimento do MINFRA. Rafael, acho que é contigo mesmo. Tá bom, vou fazer. Vocês querem que eu Obrigado. faça? Vou fazer alguns comentários e acho que todas as falas aqui foram bem oportunas. Essa última do Igor acho que me ajudou muito, porque está alinhado, né? Ele traz uma visão do setor privado, traz uma visão dos escritórios de advocacia a respeito dessa ferramenta, né, de financiamento. E nós vemos, felizmente, Igor, nós vemos da mesma maneira do lado público, né? Do lado do setor público, eu digo do lado do executivo, porque obviamente aqui o esforço do legislativo tem sido intenso em inovar, e a gente também está buscando esse mesmo caminho. Então, acho que todas as forças estão no mesmo sentido. Acho que no sentido da gente construir mecanismos que respondam, né, que sejam aderentes à necessidade do mercado e, ao mesmo tempo, a necessidade que nós temos de ter mais recurso aportado aqui no setor, né? Eu queria trazer algumas informações que eu acho que são apropriadas para esse cenário, né, e explicar um pouco também por que a gente vê isso como uma solução para o setor, né, como um mecanismo alternativo de acesso a recursos. É muito comum, até recentemente, a utilização de recursos de bancos de fomento, BNDES, por exemplo, e como todos sabem, essas linhas de crédito e o acesso a recursos do BNDES não têm sido alterados, e a prioridade do governo e dos bancos de fomento tem sido a própria estruturação de projetos, o BNDES trabalhando fortemente com o Ministério da Infraestrutura no desenvolvimento desses projetos, mas ao mesmo tempo que ele passa a trabalhar e passa a desenvolver projetos, ele passa a não estar tão presente também no financiamento, né? Então, o financiamento é necessário, obviamente, precisa que os recursos, quando a gente prevê uma quantidade de recursos previstos, o Ministério da Infraestrutura, nos contratos que já estão firmados, a gente tem uma previsão de 17 bilhões de investimentos, né? Esses contratos desse ano. Então, são números expressivos, mas que precisam ter meios de financiamento. Eu queria fazer alguns registros aqui, alguns apontamentos, Thiago, sem prejuízo da gente depois entrar numa discussão mais específica e produtiva. Mas esse ano, só para vocês terem como informação, já foram aprovados pelo Ministério da Infraestrutura, tá? Lembrando que outros ministérios também fazem análise e aprovação de projetos de debêntures incentivados, mas neste ano nós tivemos mais de 3 bilhões de investimento de valor em debêntures incentivadas aprovados no Ministério da Infraestrutura. Ou seja, isso é um valor significativo, né, que, se olhar somente o lado do investimento, supera o próprio orçamento do Ministério, considerando, inclusive, os recursos de capital próprio que estão sendo alocados nos projetos. Então, são 3 bi aprovados, e já emitidos em 2021, só em 2021 já são 4 bilhões de reais de debêntures incentivadas emitidas no mercado. Tá? E esse valor é superior aos 3 bi, principalmente por quê? Porque são projetos que também nasceram no ano passado, ou no ano retrasado, enfim, tem um prazo para emissão, mas essas empresas com projeto aprovado podem fazer essa emissão no outro momento, né? Não precisam fazer imediatamente logo após a aprovação. Então, o valor hoje de emitidos é superior ao de projetos aprovados, inclusive. Claro que ao longo do ano a gente deve superar essa marca, então isso vai ter um acréscimo tanto de projetos aprovados quanto de valores emitidos. Outro registro que eu acho interessante fazer
é o seguinte: nós fizemos uma mudança do procedimento de aprovação dos projetos aqui no Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério da Economia. Há um esforço tremendo, vocês acompanham também, do Ministério da Economia de redução dos prazos de emissão, né, ou melhor, da desburocratização da máquina pública. E quando a gente fala de desburocratização da máquina pública, é fundamental saber, conhecer essa inter-relação e a coleta de dados sem precisar que o privado tenha necessidade de apresentar demandas que são demandas em duplicidade. Então, em função dessa mudança da sistemática, estatisticamente nós tivemos uma redução de 105, em 2018, cada projeto de debêntures incentivados dentro do Ministério da Infraestrutura levava 157 dias e atualmente ele está levando entre 27 e 28 dias. Então, redução de mais de 100 dias na análise dos projetos relacionados ao debênture de infraestrutura. Lembrando também que uma das iniciativas apresentadas no Congresso, na Câmara dos Deputados, foi inclusive de dispensar, em determinadas situações, dispensar a análise do Ministério, tá? E deputado Arnaldo Jardim, ele conhece bem, a gente teve a oportunidade de discutir bastante isso, não é algo que a gente vê com maus olhos, muito pelo contrário, quando se a gente está, ao mesmo tempo, desburocratizando e também garantindo segurança jurídica, até falo que em determinadas situações pode ser vantajoso, pode ser interessante que o processo passe pelo Ministério da Infraestrutura, para dar segurança jurídica, para ter certeza que aquele projeto está enquadrado, não haveria problema da gente seguir essa ordem. Então, são algumas palavras iniciais, a gente tem entendimento que, de fato, o setor ele precisa desse recurso. O diálogo que a gente tem feito com a Ambima, dentro do próprio governo, com o Congresso, tem sido frutífero, a gente tem dialogado, tem evoluído. E a expectativa que a gente tem é que com essa nova série, digamos assim, de debêntures de infraestrutura, ela tenha a maior capacidade de atingir, como o Igor comentou, os investidores institucionais. Thiago? Obrigado, Rafael Furtado, pelas suas colocações, contribuições, sempre bem relevantes. Eu tenho a impressão que eu vi aqui conosco o deputado Marcelo Ramos. Sim, estou aqui. Opa, deputado, por favor, seja bem-vindo. Eu estou vendo a sua mãozinha levantada, por gentileza. O senhor fique à vontade, é uma satisfação enorme tê-lo conosco, por favor. Obrigado, Tiago. Primeiro eu quero saudar a coordenação aí de sua parte e, em especial, saudar meus fraternos amigos, deputado João Maia, que tem tratado esse tema com a mais absoluta dedicação, preocupado com o futuro do nosso país, e deputado Arnaldo Jardim, na certeza de que a relatoria não podia estar em melhores mãos. Além do mais, o empenho e o protagonismo do senador Wellington, ele é fundamental para que a gente garanta também celeridade quando o projeto chegar ao Senado. Eu fico feliz de ter tido a honra de apresentar o requerimento de urgência do projeto e de votar o requerimento de urgência do projeto enquanto estava no exercício da presidência da sessão da Câmara dos Deputados. E não tenho dúvida de que é um mecanismo fundamental para o futuro do país. Eu estou aqui desde a apresentação do relator, deputado Arnaldo Jardim, então bastante esclarecedora de todas as dúvidas que porventura existiam em torno do projeto. Eu só queria colocar um elemento para reflexão. Eu ouvi, acho que do próprio Arnaldo, falando da possibilidade de acesso às debêntures incentivadas dos fundos de pensão. Eu abri uma discussão com a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia em relação aos fundos dos RPPS, dos regimes próprios de previdência. O que acontece? Com a queda drástica dos juros no Brasil, os fundos do RPPS não vão conseguir alcançar a meta atuarial de INPC mais 6%. Portanto, nós temos discutido lá uma flexibilização para que recursos do RPPS também possam ser usados para obras de infraestrutura. E aí eu queria apenas propor essa reflexão ao Arnaldo e ao João quando da definição do texto final do relatório. No mais, parabenizar ambos pela iniciativa, pelo protagonismo e me colocar à disposição para ajudar.
Muito obrigado. Tiago, Pois não, Tiago, doutor me Arnaldo permite Jardim. fazer um comentário pontual assim, em cima dessa questão trazida pelo nosso primeiro vice-presidente da Câmara, nosso amigo, nosso autor do requerimento de urgência aprovado para que o projeto pudesse ir direto ao plenário, o nosso amigo Marcelo Ramos. Tá? Embora a sua contribuição tenha sido pontual, este é um ponto estratégico para o projeto. Eu vou retomar aqui uma formulação que está no projeto do deputado João Maia e que nós estamos tratando no parecer. Nós ali abrimos, e esse é o objetivo fundamental do projeto, as debêntures de infraestrutura, uma nova categoria de debêntures, para que ela pudesse exatamente ser acessada por fundos institucionais. Nós, sabedores que alguns desses fundos têm algum benefício tributário, nós deixamos muito explícito que não queríamos que se fizesse nenhum duplo benefício. O governo reconheceu isso, mas nos mandou, na sua proposta, uma relação de vedação extensa de fundos, menção explícita aos fundos que não poderiam adquirir. Nós não gostamos dessa formulação feita pelo governo, porque, por exemplo, os fundos de RPPS, embora sejam fundos de previdência, algum tipo de benefício fiscal tem ali. Então, um pequeno benefício poderia fraudar essa possibilidade, que hoje é estratégica para os fundos, porque realmente, bem identificou o Marcelo, tem tratado essa questão, os fundos não vão conseguir cumprir as suas metas de retorno atuarial, tá certo? Hoje, no momento de juros como nós temos, tá certo? As aplicações de renda fixa não respondem a isso. Terão que ser aplicações em rendas variáveis e debêntures é um instrumento típico disso. Então, nós estamos, Marcelo, no diálogo com o governo, nós estamos reiterando isso, que nós queremos, se houver duplo benefício, que se elimine, mas nós não queremos uma relação de vedação tão extensa como nos apresentou o governo, porque pode tirar o impacto daquilo que pretendemos, ou seja, um rol novo de adquirentes de debêntures da infraestrutura, ou seja, um rol novo de investidores no setor de infraestrutura. Deputado Marcelo, deputado Arnaldo, se me permitam, também só um adicional com relação a isso. Não só os RPPS, como também os próprios fundos de pensão não vão cumprir as metas atuariais com toda essa dificuldade que eles têm de alocação de recursos. Mas do jeito que está no projeto, né, se não tiver nenhuma mudança, vai haver a possibilidade dos fundos de pensão, dentre os quais também os RPPS, de aportarem recursos em fundos de investimento de infraestrutura, por exemplo, e esses fundos adquirirem as debêntures, o que na prática daria na mesma, sem desrespeitar a legislação da Previc, que autoriza isso, né, que é a entidade de previdência complementar, ela colocou restrições regulatórias exatamente em função de questões que aconteceram no passado e que trouxeram muito prejuízo para esses fundos. Então, realmente, eles têm uma limitação para investimento, mas do jeito que está, é possível que eles façam esses investimentos nessas debêntures num ambiente seguro, com compliance, supervisionado pela CVM, pela Receita Federal, pela Anbima e todos os agentes de mercado, e ainda com a responsabilidade fiduciária que cada um desses administradores e gestores eles vão ter, caso eles cometam algum erro, algum desvio com os recursos desses fundos. Então, assim, da forma como está, se aprovado, vai permitir aos RPPS e também aos fundos de pensão, os grandes fundos nacionais, de fazerem esses investimentos com segurança e poderem, com isso, atender às metas atuariais. Realmente, esse problema é um problema muito sério dos fundos, e as debêntures vêm aí como uma opção e uma oportunidade para que eles possam atingir essas metas. Obrigado, Igor. O diretor de fomento do MINFRA, Rafael Furtado, tem algum comentário? Isso, acho foi muito oportuno também, novamente, a fala do Igor, porque a gente também concorda que, acredito que por meio dos fundos, o FDIC, por exemplo, né, seria possível fazer a aplicação dos recursos dos fundos de previdência
Com a vantagem, eu diria, de diluição de risco, né? Realmente, você fazer alocação de um fundo de previdência, especificamente ou diretamente nas debêntures, pode haver uma questão, né, de maior dificuldade de gestão, responsabilidade dos gestores. A gente sabe como, assim, já houve problema, e recentemente tivemos que lidar com dificuldades com relação ao portos, né, que é o regime, uma fundo de previdência específico do setor portuário. Então, acho que queremos evitar esse cenário e utilizar os fundos de investimento, desenvolvimento de direitos creditórios, os FDICs, exatamente como instrumento que pode diversificar o risco e também diversificar os próprios investimentos realizados pelos fundos. E, além do que, utilizar esse instrumento também ajuda no desenvolvimento do mercado de capitais, né? Então, acho que isso é um ponto positivo e, eventualmente, pode auxiliar também no desenvolvimento do mercado secundário, principalmente porque há uma dificuldade e pode haver maior facilidade, especificamente com esse desenvolvimento na liquidez do mercado. Então, acho que é um ponto positivo. E ia lembrar também, eu levantei a mão porque, além da utilização dos fundos de previdência, o trabalhador, o nosso trabalhador, ele tem recursos no FGTS. Então, é importante lembrar que existe uma parcela de recursos, parcela significativa de recursos do trabalhador no FGTS, e dentro do FGTS, né, aproveitando a audiência aqui, foi criado um fundo específico, que é o Fundo de Investimento do FGTS, que faz o investimento também por meio de debêntures. E ele utiliza debêntures incentivadas também. Então, eu queria fazer esse registro porque as empresas, né, que têm interesse na emissão de debêntures podem também ficar atentas, devem ficar atentas com os chamamentos realizados pela Caixa Econômica Federal na condição de gestor desse fundo, porque recentemente, tem poucos meses, a Caixa fez uma chamada para compra de até 4 bilhões de reais, né, em diversos setores, utilizando os recursos do FIFGTS. E nós não tivemos a utilização dele todo. Então, significa que deverão ocorrer novos chamamentos para a compra de debêntures por meio do FIFGTS. De um lado, é um investimento do trabalhador, a gente espera ter um retorno, como foi alertado aqui pelo deputado Marcelo Ramos, um retorno positivo para o FGTS, não só para a Previdência, mas também para o FGTS. E, de um outro lado, você tem um investidor que precisa ter acesso a recursos. Eu estava levantando aqui há pouco os dados que a gente tem recentes a respeito da diferença, do comparativo, né, da relação entre debênture de infraestrutura e desembolsos do BNDES. E, para você ter uma ideia, em 2014, de desembolso do FGTS, estava no patamar de 69 bilhões. Atualmente, a projeção está em 22 bi, tá? Então saiu de 69 para 22, 23 bilhões. Enquanto que as debêntures de infraestrutura, na mesma época, em 2014, estavam em 4,8, 5 bilhões, e atualmente a projeção está para 30 bilhões. Eu estou falando de todos os setores, tá? Então, este ano, assim como aconteceu em 2019, a utilização de recursos de debênture de infraestrutura deve superar os desembolsos do BNDES. Então, só para deixar esse registro e lembrar, novamente, da possibilidade... Rafael, bom dado, debêntures incentivadas. As infraestruturas vão ser mais ainda. Perfeitamente. Exatamente. A expectativa é que a gente consiga dobrar isso, né, deputado? Ô, Tiago, pode falar. Eu fico muito feliz, quer dizer, que Marcelo Ramos tenha entrado nessa discussão. Marcelo é um deputado de primeiro mandato, esse amazonense bravo, que já é primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, um deputado respeitado, comprometido com o Brasil, né, não só com seu Amazonas, e ele, humilde como ele estava presidindo a casa quando foi votada a urgência. E eu disse no início, que ele não estava me ouvindo, que ela foi aprovada em 2 minutos. Foi essa a condução do Marcelo. Eu queria, Rafael, falar 2 coisas importantes. Uma que você tocou e que também está nos fundos de desenvolvimento regionais. O BNDES e os fundos de desenvolvimento regionais, eles precisam estruturar projetos. Projetos bem estruturados atraem investidores. E nós estamos criando um novo instrumento financeiro para financiar a infraestrutura. É isso que nós estamos com esse projeto
2646 tentando criar. Eu estou dizendo, eu tenho o maior orgulho de ser o autor, mas eu sei que isso é uma construção coletiva, tá certo? Eu tenho consciência disso e tenho orgulho, inclusive, disso. Nós estudamos porque nós ouvimos todos os ministérios. Aliás, eu e Arnaldo tivemos uma reunião específica lá no Ministério da Infraestrutura, viu, Rafael? Como tivemos com vários, no desenvolvimento regional, ele falou do ministro Bento, tá certo? Que estava interessado na mineração. O governo criou, tá certo? Através da Casa Civil, da Secretaria de Governo, uma coordenação de governo para negociar, para interagir como governo. Nós ouvimos os setores privados, eu vi representantes de fundos de investimento, por exemplo, das Forças Armadas Americanas, tá certo? E nós chegamos a uma conclusão, viu, Rafael, e todos que estão me ouvindo. Eu vou ler para vocês o que é que nós esperamos com a aprovação desse projeto. Inclusive, para você dizer se eu estou sendo otimista, pessimista, tá certo? Mas eu vou ler aqui o que é que nós escrevemos, entendeu? Na nossa justificativa. Se aprovado, o PL 2646 de 2020 poderá aumentar a curto prazo a participação do investimento privado em infraestrutura de 65% para 84%. Recursos que podem chegar a 112 bilhões anualmente. Essa é a nossa expectativa. Bem como elevar a longo prazo o investimento, estou falando privado, que hoje é de 1,87% do PIB para 4,15%, criando as condições para a realização de investimentos adicionais de 162 bilhões por ano em valores atuais. Eu estou falando, nós nos preocupamos pegando no pulso do mercado, quantificar isso. E dizer que os fundos de desenvolvimento regionais, o do Amazônia, o do Nordeste, do Centro-Oeste, precisam também se dedicar, quer dizer, à estruturação dos projetos. Projetos bem estruturados faz toda a diferença. E para Edinho Beis, que eu queria também me referir, quando ele falou de saneamento, o que a gente, Arnaldo falou, que a gente quer dar uma sinalização para os fundos estrangeiros, porque, inclusive, tem a discussão da cláusula cambial, da questão cambial, que está no projeto de lei, nós queremos dar uma sinalização que a gente chamou de desenvolvimento sustentável, ou seja, tratar de forma diferenciada aquilo que nós achamos que é desenvolvimento sustentável. Quer dizer, dar uma sinalização para fora de que nós nos preocupamos com isso, com governança, com meio ambiente, com trabalhos em condições dignas, não é isso? E um desses setores que a gente discutiu foi exatamente saneamento, porque é uma questão fundamental, quer dizer, um item básico do desenvolvimento social e humano e econômico, entendeu, de qualquer país. Nós agradecemos aqui a todos que nos assistem pela TV Frenlog, através do canal YouTube, Facebook. E eu vou passar a palavra antes de abrir para debate, o deputado Arnaldo Jardim. Ele vai precisar se retirar para outro compromisso. Eu vou passar a palavra para ele, então. Eu quero saudar muito a todos que estão aqui conosco. Eu peço desculpas. Eu estou saindo daqui a pouco para o aeroporto. Eu vou para Brasília. Eu vou passar a tarde ali em reuniões ali, inclusive sobre o próprio projeto. Vou me encontrar com o João e amanhã nós vamos juntos lá ao presidente Arthur Lira, razão pela qual eu peço a compreensão de todos. Vou ter que sair. O João Maia continua e tudo que com ele conversado for, comigo estará, tá certo? Então, isso fica muito acertado aí entre nós. Tiago, muito obrigado, Edinho, toda a equipe aí, Marcelo Ramos, uma honra estarmos juntos sempre. João, querido amigo, agradecer ao Rafael, do Ministério de Infra, e o Igor, nossos debatedores aí, e desejar que a reunião ainda possa tirar e dar novos passos aí. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, um grande participante que contribui muito para a Frenlog. Queria aproveitar também para convidar o deputado
Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da Câmara, para também se integrar, tal como o deputado João Maia, o deputado Arnaldo Jardim, às atividades da Frenlog. É muito bem-vindo, viu, deputado Marcelo Ramos? Bem, eu vou abrir agora para o debate, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, alguma contribuição, algum comentário, está aberto. Doutor Walter, o senhor está com o som desativado. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor Walter. Eu queria primeiro cumprimentar o deputado João Maia. A gente se conhece lá de Belo Horizonte, né, deputado? Temos relações lá através da empresa lá de transporte, nosso amigo comum Paulo Sérgio. Tora Logística. Tora Logística. Estou aqui na CNT, como diretor da CNT. E só para dizer que a CNT faz parte, a CNT publicou recentemente uma agenda institucional. Inclusive, eu queria fazer questão de uma hora marcar no seu gabinete para levar a nossa agenda, e dentro da nossa agenda contempla esse projeto da sua autoria, tá? Então, só para reiterar que é um projeto que tem nosso apoio, claro, e a Frenlog é uma entidade vinculada, né, que tem uma relação muito forte com a CNT, o senador Wellington é nosso, né, nosso apoiador e nosso amigo comum, então, dizer que nós estamos envolvidos no projeto e na defesa desse projeto. É isso que eu queria reiterar aí, parabenizar o Tiago, o deputado Edinho, por esse evento que está fazendo agora. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, doutor Walter Souza, pela sua contribuição. CNT é grande incentivadora, grande apoiadora da Frenlog e IBL, sem dúvida nenhuma. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Só dizer para o doutor Walter, Tiago, que eu estarei, diferentemente de Arnaldo, eu vou pegar o avião amanhã às 5h10 da manhã. Então, eu estarei fora essa reunião lá na presidência, na casa do presidente, com os líderes, no colégio de líderes. Eu estou à disposição da CNT, doutor Walter. Eu vou ficar terça e quarta em Brasília, se for preciso, a quinta, se necessário for, para que a gente volte o projeto. O senhor entre em contato comigo, que a gente agenda com o maior prazer. Excelente. Obrigado, deputado. Tiago. Ô, Rafael, por favor. Não quero entrar na fila aqui, romper a fila, mas eu queria fazer um comentário rápido. Não cheguei a combinar com o deputado João Maia, mas eu acho que ele faz de propósito, que é a provocação, quando ele fala da estruturação de projeto. Oportunamente, deputado, o senhor falou dos fundos de desenvolvimento regional, né? Os fundos de desenvolvimento regionais, são vários, são 3 fundos. Agora foi publicado, recentemente está no Congresso, vocês estão debatendo, a MP 1052. Então, essa MP 1052 ela é extremamente importante, não só para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas igualmente para o Ministério da Infraestrutura. Eu queria chamar a atenção dos parlamentares a esse respeito, porque o potencial dessa medida provisória é gigante para o setor, não só na parte que diz respeito à estruturação de projetos, que é fundamental, né? São 750 milhões que podem ser utilizados para essa finalidade, mas nós vemos outro potencial nesse fundo, que é um fundo que é originário, inicialmente, do fundo de PPPs. Ele passou a ser estruturado como FGIE, que é um fundo garantidor de investimento na área de infraestrutura, e agora está se transformando num outro fundo, que eu acho que não tem ainda um nome definido, mas enfim, um outro fundo que vai servir não só para a estruturação de projetos, mas ele também vai servir como garantia de projeto. E esse ponto eu queria chamar a atenção, porque existem outros fundos que lidam com a estruturação, os próprios fundos de desenvolvimento, o FAEP, enfim, existem outros fundos que lidam com a estruturação, e especificamente no setor do Ministério da Infraestrutura, a estruturação tem sido feita sem grandes dificuldades, diferentemente de outros setores. Eu sei que não é a realidade de todos. Porém, quando se fala de garantias, o nosso setor tem sofrido bastante. A gente vai ter um pipeline de projetos bastante grande. Existem riscos alocados ao poder concedente, e a mitigação desses riscos, não só os riscos do poder concedente, mas dos próprios investidores, pode facilitar a obtenção de financiamento, tanto no Brasil como no exterior. E eu digo financiamento por meio das próprias debêntures ou por meio dos recursos dos bancos.
Então, a gente entende que este fundo garantidor tem um grande potencial para ser um hub, tá, de recebimento de recursos das próprias concessões, tá, alocação de recursos originários das concessões e a destinação para aquelas concessões que precisam desses recursos. Lembrando que o Congresso também já aprovou o que nós chamamos de investimento cruzado no setor ferroviário, que é a Lei 13448, e este instrumento pode ser um instrumento válido para fazer isso, mas de maneira multissetorial, tá? Multimodal. Lembrando que o planejamento setorial, ele não é mais para ferrovia, separado de rodovia, separado de hidrovia. Nós olhamos os corredores logísticos e fazemos o planejamento olhando para todos os modos de transporte. Então, é importante que tenhamos também um fundo que responda a essa necessidade. Hoje, no Ministério da Infraestrutura, a gente, não só o FGIE, que agora está sendo alterado, mas nós temos o Fundo da Marinha Mercante, o Fundo da Aviação Civil, só que não é mais, eu diria, a realidade das nossas necessidades. Eventualmente, a gente tem recurso de sobra num setor e recurso faltando em outro. Então, algumas ações do Congresso Nacional, inclusive na aprovação da legislação que tratou, que disciplinou a desestatização da Eletrobras e alocou recursos para a hidrovia, lembrando que o barramento das vias, né, das vias navegáveis, tem tudo a ver, tem toda a relação com a necessidade de se alocar recursos para a navegabilidade dessas hidrovias. Então, esta visão que o Congresso Nacional está trazendo aporta para a gente bastante, enriquece muito a capacidade de financiamento de investimentos, né? E essa medida provisória também tem esse potencial, e aproveito e peço sua atenção. E mais um ponto, os fundos que nós temos hoje também, deputado, os fundos de desenvolvimento regionais, podem fazer investimento não só em participação direta nas empresas, mas também até tem um potencial de ser utilizados para esses debêntures. Então, é outro alerta que a gente pode fazer aqui e que possivelmente a medida provisória pode trazer inovações relacionadas a isso. Obrigado. Excelente, Rafael. Eu queria... Viu, Tiago? Deputado João Maia. Rafael colocou uma coisa extremamente importante. Quer dizer, essa MP 1052, tá certo? Ela é não só isso, quer dizer, pegar os fundos, entendeu? Com recursos relevantes para estruturar projetos, como para ser parte do fundo garantidor, inclusive ser contrapartida, entendeu? Nesses projetos de investimento. Ela é muito relevante. Ela está dando, Rafael, eu posso dizer isso, porque como ela mexe também com a taxa de administração dos bancos, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, então ela tem um certo ruído, mas ela é importantíssima, entendeu? Para esse assunto que estamos discutindo. Excelente, deputado João Maia. Alguém mais gostaria de fazer um comentário, uma observação? Eu só teria um comentário aqui adicional para dizer que a gente está no caminho certo, né? O governo americano, Biden, ele aprovou uma linha de investimento de 2 trilhões de dólares em infraestrutura para a retomada da economia americana no pós-Covid. Eu acho que esse é o exemplo de que é o que deve ser feito mesmo. Nós não temos os 2 trilhões de dólares para investir pelo governo, mas esse pequeno sacrifício que vai ser feito fiscal aí, repito, de títulos novos, né, de coisa que não tinha antes, vai ser muito relevante para a retomada da nossa economia. Nós vamos contar com os investidores privados para fazer isso, e eles virão. Eles estão todos muito ansiosos para a aprovação dessa lei. Excelente, belíssimo exemplo dado, viu, Igor? Oxalá tivéssemos uma poupança dessa relevância para poder investir em infraestrutura, né? De $1 trilhão. Mais alguém gostaria de complementar, trazer algo novo? Só Tiago, eu estou dizendo que nessa avaliação que a gente fez, não só a participação jurídica, do ponto de vista jurídico de Hugo, foi muito importante na elaboração do projeto, mas como ele interage com esse segmento privado, tá certo? E ele é um conhecedor, por jeito que é importante a gente consultá-lo, ele é um conhecedor profundo do apetite, entendeu? Do setor privado que tem hoje no Brasil
como uma das fronteiras, entendeu? De possibilidades de investimento que nós temos. Parabéns, Igor. Obrigado pelo trabalho. Muito bem, Igor. Eu até convido o Igor para ser um dos voluntários do IBL, viu? Conte comigo, Tiago. Estou à disposição. Especialista que poderá dar uma contribuição muito grande. Já está convidado. Entre Obrigado. no site do IBL e poderá se inscrever. Muito bem. Mais alguma contribuição? Observação? Se não, podemos caminhar para o encerramento. Eu volto a agradecer àqueles que nos assistem na TV Frelogy, que nos prestigiam através do canal do YouTube e Facebook. Obrigado. Ok, eu vou passar então a palavra para o deputado Edinho Vez. Estou vendo ali o nosso amigo Aloysio Sobreira, um grande incentivador há anos e décadas da infraestrutura nacional. Seja bem-vindo, Aloysio. Mercochip Line é o nome da sua empresa. Parabéns aí pela atuação. Edinho, você gostaria de fazer o encerramento, então? Vamos lá, Tiago. Primeiro, mais uma vez. Edinho, antes de fechar, se algum dos nossos ilustres convidados, doutor Rafael, doutor Igor, deputado João Maia, deputado Marcelo Ramos, quiserem fazer um breve comentário para encerrar, fiquem à vontade. E depois o Edinho fecha. Acho que interessante. Não, Tiago, só queria parabenizar de novo a iniciativa. Eu acho que esse debate e essa articulação, eu diria que é mais do que um debate, né? É uma oportunidade que a gente tem de conversar diretamente com o Congresso, conversar com o público, né? Ter acesso a enfim, empresas e associações que lidam com os assuntos que nos diz respeito e ouvir também as contribuições. Tenho certeza que a minha fala, a fala do Igor, a fala de outros colegas podem ter aberto os olhos para as pessoas de alguns pontos que eventualmente não estivessem na mira, assim, no radar das pessoas, e ao mesmo tempo a gente também, eu particularmente aprendo muito quando eu ouço as preocupações, né, os pontos de atenção do Congresso e dessas pessoas. Então, parabenizar de novo vocês pela iniciativa e pela oportunidade. Muito obrigado, Rafael, diretor de Fomento e Desenvolvimento do MINFRA, que prontamente atendeu nosso chamado, nosso convite. Muito obrigado pela consideração e respeito, viu, Rafael? Eu queria também agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de ver o MINFRA, né, na pessoa aí do Rafael, todo mundo bastante alinhado. Eu acho que parece que é um projeto que todos os lados estão alinhados, né? A iniciativa privada, o governo, a Câmara, o Poder Executivo, a Câmara, enfim, o Senado, o senador Wellington falando sobre o tema. Então, é legal ver, esse é o Brasil que a gente quer, o Brasil funcionando, o Brasil olhando para frente. Então, é muito bacana ver isso. Eu queria também aproveitar aqui para parabenizar a consultoria legislativa do Congresso. Essa turma é fantástica, é fenomenal, de um nível de conhecimento jurídico que, assim, eu nunca tinha tido a oportunidade de interagir com eles, como eu tive nesse projeto, a pedido do deputado João Maia, deputado Arnaldo Jardim, e realmente é uma equipe muito bacana e que me conhece muito direito, e sem eles nós não teríamos chegado até aqui. Eu queria fazer essa observação, porque eu acho que é importante que vocês saibam, que todos saibam do trabalho fantástico que esse time faz aí nos bastidores do Congresso Nacional. Obrigado, Igor Nascimento, partner da Madrona Advogados, profundo conhecedor da matéria. Muito obrigado pela contribuição. Deputado João Maia, por favor. Eu quero fazer minhas palavras de Igor sobre a consultoria da Câmara dos Deputados. Dedicados, competentes, minuciosos, como deve ser quem estuda projeto de lei, e dizer que eu e o deputado Arnaldo Jardim temos uma grande missão amanhã, por isso que ele estava indo para o aeroporto, que é a reunião, Rafael, com o Colégio de Líderes, com líderes de todos os partidos, comandado pelo presidente da Casa. Essa reunião decide o que vai ser pautado para ser votado, entendeu? Amanhã e quarta-feira e quinta-feira. Então, eu quero encerrar minhas palavras pedindo a todos vocês, a todos que estão nos assistindo, que podendo ajudar, tá certo? Será muito bem-vindo. Toda opinião, entendeu? Sincera sobre o projeto, sobre a importância do projeto para a retomada do desenvolvimento sustentável do Brasil, só nos ajudará
nessa missão que temos amanhã. Doutor Walter Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT, uma última palavra? Não, só cumprimentar e parabenizar mais uma vez vocês e dizer para o deputado João Maia que nós estamos aí empenhados e eu vou procurar o gabinete dele para a gente ter um contato e entregar a nossa agenda lá. A todos, parabéns aí ao IBL e à Frenlog, tá? Obrigado, diretor de Relações Institucionais da CNT, doutor Walter Souza. Deputado Edinho Beis, para o encerramento, por favor. Valeu, Tiago. Da mesma forma, queremos agradecer aos participantes, né? Principalmente o deputado João Maia, que é autor com mais 12 coautores deste projeto, significa que nós estamos tratando de um assunto importantíssimo para o país. O deputado Arnaldo Jardim dispensa comentário, nosso amigo de longa data, nos meus exercícios de deputados aí na Câmara, sempre trabalhamos afinados. E eu quero, Tiago, e os nossos convidados, fazer um registro aqui que é verdadeiro, e o deputado Arnaldo Jardim sabe disso, esta harmonia, este entrosamento do deputado João Maia com o Arnaldo Jardim. Além de deputados de estados diferentes, eles são amigos, porque eu convivo ali com eles, e é impressionante esta amizade, esse respeito que existe entre ambos, e isto flui para aprovar com mais rapidez as iniciativas, os projetos lá do Congresso. Parabéns e que sirva de exemplo aí. Né? Eu estou falando aqui com muita sinceridade e espontaneidade. Agradecer também o Flávio Jeff, o Rafael Magalhães Furtado, do MINFRE, com quem nós conversamos lá com a assessoria da Natália, e que ela acaba dizendo que o melhor seria o Rafael Magalhães, que ele é o diretor de fomentos aí. Também agradecer todos que participaram e também, eu não sei se o deputado Marcelo Ramos se encontra ainda, mas agradecer a atenção que o Flávio, que é o chefe de gabinete dele, tem nos dados para a Frenlog, lá pelo IBL. Esse é o time, né, João Maia? A gente joga com o time, né? O timaço. E em nome do Flávio e também agradecer ao vice-presidente Marcelo Ramos, uma pessoa atuante, ter se destacado aí no Congresso Nacional. E agradecer também o Walter Souza, com quem nós também trabalhamos a quatro mãos. É raro, a cada 2, 3 dias estamos conversando, trocando ideias, por isso que as coisas acontecem. E também a todos, os meus colegas aí, o Tiago, que é o nosso administrador de IBL, trabalhamos juntos também, ao Mauro Barbosa, também a Marinês, nós temos a Tatiana, temos a Liara, nós temos uma equipe ali que a gente trabalha afinado, isso é muito importante. E também em nome do senador Wellington Fagundes, nosso presidente, que é compreensivo, o deputado João Maia, que eu estou vendo aqui ainda na tela, sabe que o exercício do parlamentar, do político, aparece algo imprevisível, né? De repente você tem 2, 3 compromissos no mesmo horário e todos são importantes e a gente tem que se virar. Né? Eu, com 7 mandatos, eu sei o que é isso. Né? Então, agradecer, João, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu carinho, e dizer que o papel da Frenlog é exatamente isso, junto com o IBL, é fazer o meio de campo, é abrir portas, é conversar com o Ministério da Infraestrutura, com quem nós trabalhamos juntos, com as entidades, de um modo geral, com os governos, com prefeituras, nós fazemos esse meio de campo e junto é o papel principal da Frenlog, que é uma frente parlamentar da logística e infraestrutura do Congresso Nacional, ou seja, de deputados e senadores. Muito obrigado aí pelo carinho. João Maia, Arnaldo Jardim, Marcelo Ramos, todos os colegas sabem que nós estamos trabalhando juntos. E você, João, está convidado para nos visitar lá no 19º andar, a sala da Frenlog, né? Que o Arnaldo Jardim já esteve lá, onde estiveram. Qualquer hora eu vou combinar com você aí. E a hora que o Walter quiser ir aí, eu acompanho aí em nome da Frenlog, do IBL, o Tiago, e em nome do senador Wellington Fagundes. Juntos seremos mais fortes. É uma frase muito utilizada, virou modernidade, essa frase que é verdadeira. Um abraço, mais uma vez, uma boa semana a todos.
Tiago, você está sem áudio. Eu estava tentando dizer que no dia 14 de julho teremos o lançamento da Câmara Temática do BIM, um evento presencial da CNT, mas também será transmitido pelo YouTube. Todos estão convidados. Rafael, se você puder comparecer, vai ser muito importante esse instrumento do BIM para a infraestrutura. Lançamento agora dia 14 de julho. O presidente dessa Câmara Temática, coordenador, será o deputado Júlio Lopes. Ok, muito obrigado a todos. Um abraço. Rafael, mais uma vez, valeu pela consideração. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael. Tchau, tchau.